ajudaram na hora que ele precisou, para ele continuar encarnado, porque ele tinha outras coisas que fazer. Mas ele acabou morrendo pobre, bem pobre, amiga. Né? Então foi uma vida muito bem vivida, muito bem aproveitada, de uma pessoa que não ligava se ia ficar pobre, se ia ficar rico, então ele não ficava amarrando micharia, não. Ele vivia. Se o negócio rendia dinheiro, ótimo. Se não rendia, dá mesmo. Ele tinha que continuar vivendo. O excesso de medo que a gente tem de perder, o que a gente nem tem. Mas só de você pensar que você um dia vai ter e pode perder, já te deixa ansioso. Então lembra daquilo que está na Bíblia, olhar os lírios do campo. Então assim, para que você vai preocupar? O que você vai ter amanhã se você tem hoje para viver? Você acorda preocupando com o que você vai viver amanhã. Não, vive hoje primeiro. Né? Bom, o que destacou do Dr. Bezerra de Menezes enquanto ele foi encarnado? A índole caridosa, a perseverança. Conhece isso aqui? Não vai dar tempo de eu falar com todo mundo, então desse eu preciso falar. Porque tem o Santo Agostinho, né, que é o mestre Agostinho, que é do reitorado da casa. Aqui tem um reitorado, existe uma reitoria que cuida espiritual avançada, não sei quem são, mas eu sei que tem o mestre Constantino, que foi o imperador. Olha só, gente, Santo Agostinho foi um super na época dele, e o mestre Constantino também foi super na época dela, além dos 7 mares. Todos foram muito poderosos. Tirando doutor Seu João, não, tirando o doutor, o resto todo foi guerreiro. Ou foi chefe de Estado. Ainda na mesma, naquela época era tudo na mesma. E tinham um potencial muito grande de liderar, de comandar. E nesse potencial, todos eles cometeram muitos erros graves, muitos erros. Mas, Seu João explica como é que foi que eles purgaram isso, e como é que hoje eles estão no posto que eles estão. Isso aqui foi o que eu consegui na internet, gente, porque Seu João Caveira, que foi, e ele foi. Mestre Sete Mares, que foi quem ele foi. Não, Seu João Caveira, Mestre Constantino, é difícil você achar na internet ou em algum lugar foto deles, não tem. A última encarnação dele foi muito antiga. Então assim, não tinha foto, não tinha nada, mas que podia ter alguém para representar, ele tem representação, mas assim, não se sabe, perdeu-se na nossa história a figura humana que ele foi, mas ele foi, vamos ver que ele foi. Essa é uma das histórias. Quando a gente começou a casa, Seu João se apresentou a gente. E eu me apaixonei por ele, sinceramente, tá? Aí o Cláudio falou, você não viu nada, você está vendo o lado bonitinho dele, o lado lindo, arrumadinho. Eu não entendia para estar vendo, né? Mas eu me apaixonei assim mesmo, sabe? E eu sei o tanto que ele sabe de justiça, eu sei o poder, eu imagino o poder dele. Mas... E eu sei, assim, que eu devo estar na linha de fogo dele, sabe? Mas, assim, eu estou tentando dar um jeito em mim. Mas uma das histórias, um caso que ele contou pra gente, que a gente perguntou quem que ele era, né? Que eu assustei quando ele falou, sou João. E ele trabalha virado, falei, isso não é coisa de Deus, não. E ele ouvindo, seu João estava ouvindo. E eu falando, isso não é coisa de Deus, não. Ou o cara trabalha com bem, ou ele trabalha com mal. Esse negócio de trabalhar com bem, isso não é coisa de Deus, não. O negócio que eu não entendi, ele não trabalhava para o mal, ele trabalhava para a dualidade, que esse universo nosso é dual. O Oxum trabalha isso. Mas eu ouvi aquilo e fiquei assustada. Quando ele pegou o Cláudio de jeito, a gente fez tudo que tinha que fazer, teve um culto na casa, o culto acabou, ele pegou o Cláudio, jogou na parede, e aí começou a falar. Ele falou, eu também sei rezar, também sei. E aconteceu isso, e foi falar um tanto de coisa que o meu queixo caiu. Mas depois ele explicou pra gente, falou, olha, a minha última encarnação foi como Pôncio Pilatos. Ele falou mesmo, abertamente. E eu cometi aquele erro que todo mundo sabe, entre outros erros, né? Ninguém sabe da vida do Pôncio Pilatos, só sabe do finalmente. Entre outros erros, ele cometeu o erro de lavar as mãos. Ele
se ele esteve no julgamento, se ele esteve, ele teve medo. Então, assim, e ele tinha um cargo que ele não podia ter medo. E ele ocupava o cargo porque ele queria, ele não era obrigado a ocupar o cargo. Você ocupa esses cargos de chefia porque você quer. E ele ocupava o cargo, o julgamento final ficou para ele precisava pender para um lado e para o outro. E assumiu que fosse que ele não perdeu para lado nenhum. Lavou as mãos, tirou aquilo que era da responsabilidade dele, que era do compromisso dele, e deixou para outros, sabendo o que os outros iam fazer. Deixou. Para o nome dele não ficar sujo na praça. O problema é que o nome ficou. E assim, ele contou que desde então, isso foi em 2000 e pouquinho, contou pra gente, desde então, o maior castigo dele foi enfrentar, quando ele desencarnou, a própria consciência, que foi o pior dos infernos que ele deseja para ninguém. E depois que ele pastou e comeu o pão que ele mesmo amassou, ele conseguiu se levantar de novo, mais, para ele foi dada essa incumbência. Ele ficaria no posto do julgamento. Ele receberia todo mundo que desencarna, que teria que dar um fim para essa pessoa, uma destinação para essa pessoa. E naquele posto que ele estava, ele falou que era uma coisa muito dura, mas que ele foi aprendendo ao longo de 2000 anos, né? Ele já era outra pessoa. Então, assim, mas que ele tinha aquele negócio. Aquilo não atingia ele mais, mas aquilo estava registrado na cabeça dele. Então, é um desses casos aqui. Aqui está com outro nome, que eu peguei isso do site de Urbano, então está com outro nome, mas a história inicial era essa. Então, o portal que ele criou foi um portal desse tipo. Se ele decidisse, ele sabia que se ele decidisse, ele ia agradar uns e desagradar outros. Mas se ele decidisse para o outro lado, ele ia ao contrário. Então, aquele caso, né? Se você ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Mas você não pode ficar, nem correr, você tem que resolver. E ele não resolveu, então ganhou a simpatia do lado forte, né? E aí deu, a história conta pra gente. A história inventa, aumenta, também inventa, né? Mas aqui ele mesmo conta pra gente. Sou Exu sentado nas forças do Senhor Omulu e sob sua irradiação divina eu trabalho. Isso vale para quem está aqui, para quem está lá dentro trabalhando, vale para as nossas vidas particulares. Isso a gente tem que ter assim, butuca ligado, gente. Porque é assim que o universo trabalha. É assim que aqui na Terra, o universo da Terra trabalha e não tem outro jeito da gente. A gente tem que prestar atenção no depoimento dele, o que aconteceu com ele, que ele está aguardando a gente. Fui aceito pelo Divino Trono e nomeado Exu há mais ou menos 2 milênios, depois de minha última passagem pela Terra, em que fui pecador miserável e desencarnei, amarrado ao ódio, buscando a vingança, dando vazão ao meu egoísmo, vaidade e todos os demais vícios humanos. Ele era um senhor de uma cidade no Egito. Fui senhor de um povoado, já habitava à beira de grande rio sagrado. Nossa aldeia cultuava a natureza e inocentemente fazia oferendas cruéis de animais e fetos humanos. Até que minha própria mulher engravidou e o sumo sacerdote decidiu que a semente que crescia em seu peito deveria ser sacrificada para acalmar o Deus da tempestade. Obviamente não permiti que tal infortúnio se abatesse sobre a futura família, pois se tratava do meu primeiro filho, que naquela época, assim como até hoje, era uma coisa importante. Né? Todo o meu esforço foi em vão. Noite tempestuosa, os homens da aldeia realmente invadiram minha tenda, roubaram minha mulher e a violentaram, provocando imediato aborto, feto. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas isso aí é Umbanda? Sou Exu? Não. Isso não é Umbanda, não? Isso é universal. Exu é um nome dado às entidades que trabalham junto com a gente, no nosso nível, e que tem um caminho a percorrer para aprender o que é justiça. Depois que aprender o que é justiça, isso está no tempo, no lado espiritual, que você está falando aqui, você vai aprender o que é amor. Depois que você aprender o que é amor, você vai aprender as leis da natureza e depois você vai aprender a ser simples. Os meninos de Angola, Herê, Cosme e Damião são os representantes, então, são o supra-sumo. É quando a pessoa já aprendeu tudo, já aprendeu, ela vai aprender a ser simples de novo. Antes de ver Deus, vamos falar assim.
Você tem que passar por tudo isso aí. Agora, nome a senhora pode esquecer. Nome, cada religião dá um, cada filosofia dá um. Se a gente se apegar no nome, a gente constrói muros e não pontes. E a gente está precisando, nesse mundo, construir pontes, estabelecer relacionamentos, resgatar relacionamentos uns entre os outros, e não muros. Nome separa. Quando a gente enxerga o conteúdo, a gente ajuda. Pegaram a mulher dele, mataram o filho, fizeram oferenda com feto. E ele viu que a oferenda foi inútil. Eles queriam abrandar a tempestade, e a tempestade não só não abrandou, como acabou com a cidade dele. Era no Egito, devia ser uma cidade no deserto, a areia cobriu a cidade dele e acabou com ela. Então ele passou a não crer mais em Deus, porque ele viu que o sacrifício foi inútil. Falou Mas o meu ódio persistia, mesmo com a cidade acabada. Em meus olhos havia sangue, tudo que eu queria era sangue. Se acontecesse isso com qualquer um de vocês, como é que vocês iam reagir? Os homens aí, né? Que ele está falando de um homem e tal, mas pode acontecer com mulher também, pode acontecer com os dois lados. O cara casa, ele tem aquele plano, né, de fazer uma família, de ter filhos, a mulher engravida, vai um vizinho, suponhamos, ou o cara lá e vai, entra na sua casa de noite, pega tudo que você tem, inclusive a mulher, violenta ela e mata seu filho. Como é que você se sente? Você tem filho? Como é que você se sentiria se acontecesse isso? Isso é da índole humana, viu, gente? Ele está contando o caso dele, não é que ele foi um pecador, pecaminoso, não. Isso é da índole humana, ele está dando um depoimento. Mas ele conta o que acontece. Sem perceber, ele estava sendo espiritualmente influenciado pelos homens que ele matou. Porque o que aconteceu? Ele foi atrás de cada um dos que fez mal para a família dele, inclusive os sacerdotes. E matou todos eles impiedosamente. Tamanho era o ódio dele, né? Mas o ódio dele, né? Só que ele passou a ser influenciado por todos que ele matou. É assim que acontece no plano espiritual. Que se organizaram uma trevosa falange a fim de me ver morto também. O sacerdote era o líder da falange. Passei então a ser vítima do ódio que se ele. Sem moral. Gente, se ele conhecesse Jesus veio um tempão depois de explicar, né, como é que a gente age em situação dessa. Você não fica passivo não, mas existem outras formas de se agir, né? Mas a gente conhecia. Sem morada e sem rumo, mas com um tenebroso exército de homens odiosos, avançamos contra várias aldeias e povoados, aniquilando vidas inocentes, temerosamente assombrando todo o Egito antigo. Assim invadimos terras e mais terras, manchamos as sagradas águas do Egito Santo, bebíamos e nos entregávamos a todas as depravações com as mulheres que capturávamos. Então as mulheres sofreram muito nas mãos deles também. Aliás, em guerra, a mulher é o alvo principal. É o entretanto, porque finalmente é o que eles querem conseguir com a guerra. E o entretanto é pegar as mulheres. Né? Então, foi uma aventura horrível. Quanto mais ódio eu tinha, mais eu queria ter. Se eu não poderia ter muita mulher, então nenhum outro homem, parte alguma, poderia ter. Entreguei-me a outros homens, mas ao mesmo tempo violentava bruscamente as mulheres. Não é que ele foi homossexual, ele praticou atos homossexuais. Quer dizer, olha só, isso existe desde que a Terra é terra. Né? Só que ele falou uma coisa importante ali: quanto mais ódio ele tinha, mais ódio ele queria ter. Influência espiritual. Quanto mais impaciente você está, se você não pensa, eu vou lutar contra a minha impaciência, você começa a juntar outros impacientes. E quando você percebe, que nem eu percebi, quanto mais impaciência eu estou tendo, mais impaciência eu tenho vontade de ter. E a impaciência que eu estou reparando em mim, ela se reflete no trânsito. Então isso é uma coisa de hoje que a gente tem que prestar atenção. Estou escutando. Passa por aqui, senta aqui. Oi, Vermelho. Pode sentar. Tem lugar aqui também.
De sorte que o que o Exu está falando, gente, da experiência dele, a gente tem que ouvir. E quem é bom de ouvido, como disse Jesus, que aprenda. Porque Exu não brinca em serviço. Ele não vai brincar aqui dentro, nem quando vocês estão rezando. Não. O modo como Exu age é o modo como a lei da natureza é. Eles têm um respeito absoluto pela lei da natureza, eles cumprem a justiça, é na vida pessoal de cada um. Quando a pessoa queixa que o marido está ruim, que a mulher está ruim, que o filho está ruim, que não tem emprego, que tudo que faz dá errado, que não sei o que está doente, enfia o dedo lá dentro da consciência que vai achar que o motivo é ele próprio. E quem está ajudando são os Exus. Porque eles promovem justiça com J maiúsculo. Se você é egoísta aqui, e aqui dentro dessa casa está lotado de gente egoísta, se você é egoísta aqui, quer passar na frente na fila, se você quer ser o único a falar com o Ricardinho, se você é egoísta, Exu pega você e pega com direito. Ele tem o direito de pegar o que você merece. A gente estava falando de merecimento, o cara falou aqui. Merecimento é o que acontece com a gente. A gente merece tudo que tem. Tudo que tem. Todo ser humano merece o melhor que existe no mundo. Porque nós somos filhos de Deus. Mas quando a gente quer merecer as coisas que não são de Deus, a gente ganha. E Exu trabalha e ele não dá nome para o trabalho dele, não. E ele não fala nem a hora que ele vai fazer o trabalho dele. Porque é a hora que a gente está precisando. Então, você é egoísta, você quer sempre ser o primeiro, passar na frente de tudo, ele age. Ele age. Você pode até conseguir passar na frente. Depois não queixa que você ficou doente, não. Não queixa que você perdeu o emprego. Não queixa que tem gente querendo roubar o seu lugar onde você trabalha. Não queixa que alguém tomou seu marido, sua mulher. Não queixa que seu filho está indo contra você. Isso é lei de justiça que Exu está promovendo. Mas você pode dar o nome que você quiser. A justiça é divina, ele promove ela. Mas ele é divino? O que ele não é divino? Não, eu estou te perguntando por conta de conhecimento. É a primeira vez que eu estou ouvindo. Tudo, seja bem-vinda. Tudo nesse mundo, tudo no universo, tem alguma outra origem que não seja divina? Não. Nós é que temos uma coisa que Deus nos deu, divina, chamada livre-arbítrio. E isso faz a gente pensar que tem alguma coisa que não seja divina, mas é só engano. A gente está pensando. Porque tudo é divino. E Exu, eu não sei se você sabe, até falou, não tem conhecimento. Exu é um nome, eu até falei para ela que nomes separam as pessoas. Exu simplesmente é uma entidade espiritual que passa para todos nós vamos ser. Todos nós vamos ser, assim que a gente cai do lado de lá. Mas não vamos ser de imediato, não. A gente vai primeiro ser obsessor. Você cai do lado de lá, você vai ficar agarrado do jeito que Jesus falou. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se você ama os seus entes queridos com apego, você desencarna e gruda neles. Se você está apegado a alguma coisa material, você desencarna e gruda naquilo. Mas isso não é falta de evolução? É falta de evolução. Porque não necessariamente quando isso acontece você tem que apegar. Se você tem Não. Se você tem uma evolução, você segue um caminho, não é por aí não? Não, você pode ter as coisas materiais, até castelo, você pode ter tudo. Não quer dizer que você vai se apegar àquilo. Tem muita gente que teve tudo, que tem tudo, que morreu na riqueza e tudo mais, mas não é apegado àquilo. Você tem que saber que aquilo é para você viver aqui. Né? E que não é exatamente seu. Está tudo de empréstimo. Né? De empréstimo, não é seu. E você desencarna e tem que largar tudo aqui para você conseguir sair da terra. Pois é, mas eu falo quando a pessoa não consegue, é falta de evolução. Mas é falta de evolução. Mas naquilo, existe quem só consegue. naquilo. Não, todos nós existe. Nesse assunto específico, tem quem consegue ser desapegado de coisa material, por exemplo. Mas não é desapegado dos entes queridos, por exemplo. E desapego tem que ser total. Para você largar a terra numa boa, você tem que estar desapegado de tudo, senão você vira obsessor. Né? Então, às vezes, a pessoa é um desapegado de coisas materiais. Ele distribui tudo, quer dizer, ele vai ganhando pontos com isso. Né? Ele evolui com isso. Mas ele se apega muito aos entes dele. Ele
se apega muito a alguém, que às vezes não precisa ser nem da família, algum amigo, alguma coisa, se apega. E desencarna pegado naquela pessoa. E aí ele fica colado naquela pessoa, até ele entender. Aí a evolução também, um dia a pessoa cansa, né? Vai vendo, ele começa a levar tanto ferro como está fazendo. Por não estar seguindo o caminho evolutivo, porque ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Então ele faz. Mas um dia ele cansa. Aí ele pede ajuda. Nesse dia que ele pede ajuda, ele é ajudado, vai ser tratado. E aí ele começa a trabalhar e depois de muito merecimento evolutivo, ele vai ser nomeado Exu. E vai começar a trabalhar. Ele pede para trabalhar. Geralmente a gente pede para trabalhar com quem a gente conhece. Na própria família ou em algum trabalho. Geralmente, quando o cara está evoluído, já está na linha evolutiva, já vai ser Exu, ele pede para trabalhar com quem ele teve desafetos. Ele vai tentar resolver o problema dele, não é do outro não, dele. O problema dele é o ódio que ele sentia por fulano, é a briga que ele tinha com o ciclano. Então ele vai ter que ajudar o ciclano perder o desafeto por ele, para ele se livrar disso. Né? Que é assim que ele conta aqui. Aqui ele está contando só um fato histórico, até onde ele desencarnou. Então eles matavam as crianças, né? Tudo por causa de um sentimento que ele teve, de apego à própria família, que é o que todos nós temos. Mas ele conta, Não, pode continuar. ele conta assim, o que aconteceu com ele, que foi uma coisa exaltada, né? Para todos nós cantarmos a nossa parte. Acontece com todos nós. Uns iguais a ele, outros menos, né? Outros mais, enfim. Ele contou assim o máximo, porque ele foi muito, ele era uma pessoa, bom, todos os mentores da casa tinham uma característica, eram todos muito envolvidos, muito comprometidos com aquilo que eles acreditavam. Isso, gente, é uma característica fantástica. Só que eles não tinham conhecimento. E cometeram erros que eram humanos, né? E aí, deixa eu te perguntar um negócio. E aí, a gente, como encarnado, pode ajudar alguém que desencarnou e que sempre foi muito apegado? Deve liberar a pessoa, falar pelo amor de Deus, e sim, liberar com o seu próprio sentimento. Você também tem que desapegar da pessoa. Que você vai ensinar ela como é que se desapega. Falando, olha, eu amo você, eu amei você. Mais dois. Mas você passou por outro plano, continue aí. Você tem que realmente fazer um trabalho para ele ver como é que você está trabalhando o seu sentimento, para ele aprender a trabalhar o dele. Porque ele está muito igual a gente ainda, ele só perdeu o corpo, gente, mais nada. Até ele conseguir sacar que ele está em outra dimensão e que ele tem outro caminho para percorrer, demora tempo. Então ele chegou ao palácio de um faraó, nessa confusão de ódio, ele chegou ao palácio de um faraó e foi emboscado. A equipe dele foi emboscada, o exército dele. E ele desenganou do mesmo jeito que ele matava as pessoas. Ou seja, os soldados do faraó não tiveram nenhuma piedade com eles. Então assim, reverdaram com eles e desenganou nesse pé. Ou seja, muito ódio. Por isso que Jesus falou, presta atenção. Se você tem alguma oferta para você fazer, você quer rezar, você quer dizer, lembra primeiro de quem você tem problema, larga a sua oferta aqui, vai lá resolver o problema enquanto você está no caminho. Ou seja, enquanto você está encarnado, porque desencarnado é pior, né? Então, ele desencarnou nessa situação de ódio. Né? E ele ainda falou, né? Quem confere será ferido. Isso coube na medida exata para a equipe deles. Ele fala, partir para o inferno, mas não fala do inferno aos quais as pessoas estão acostumadas a ouvir nas religiões efêmeras que pregam por aí. O inferno ao qual me refiro é o inferno da própria consciência. Este sim é implacável. Vendo o meu corpo inerte, atingido pelo golpe de uma espada e sangrando, não consegui compreender o que estava acontecendo. Mas o sangue que jorrava me fez recordar de todas as minhas atrocidades. Olhei todo o espaço ao meu redor e tudo que vi foram pessoas mortas. Aí tudo se transformou de repente. Na hora que ele conscientizou as atrocidades dele, a situação virou. Todos os espaços eram preenchidos com corpos imundos e fétidos, caveiras e mais caveiras se aproximavam e se afastavam. Naquele êxtase, caí derrotado. Não sei quanto tempo fiquei ali, inerte e chorando, vendo aquele horror.
tudo era sangue, um fogo terrível ardia em mim, e isso era ainda mais cruel. Minha consciência se fechou em si mesma, que é o que acontece com todo mundo que desencarna, depois que percebeu que está desencarnado, depois que percebeu que está sentindo, tudo está sentindo, que era a mesma coisa, a consciência se fecha e aí a pessoa vai se julgar, se punir, acabar com si própria, né? O medo se apossou de mim, já não era mais eu, mas sim o peso dos meus erros que me condenavam. Nada eu podia fazer. As gargalhadas vinham de fora e atingiam os meus sentidos bem lá dentro. O medo aumentava e eu chorava cada vez mais. Lá estava eu, absolutamente derrotado por mim mesmo, pelo meu ódio cada vez mais sem sentido. Onde estava o amor com que eu construí meu povoado? Ele era um cara bom. Onde estavam meus companheiros, minha querida esposa? Todos me abandonaram. Isso foi o que ele pensou. Nada mais havia a não ser choro e ranger de dentes. Reduzido a um verme jogado às trevas de minha própria consciência. Somente quem tem outorga para entrar nessa escuridão é quem pode avaliar o que estou dizendo, porque é indescritível. Ou seja, nós não fazemos a mínima ideia. Recordar-me de tudo isso hoje já não me traz mais dor alguma, pois muito aprendi nesse episódio triste de minha vida espiritual. E ele conta como é que foi que ele aprendeu. Essa é a parte. Aí está muito claro. Está muito claro porque a luz do sangue verde. Ai, meu Deus. Bom, por longos anos, vaguei nessa imensidão escura, pisoteado por meus inimigos até o fim das minhas forças. Enquanto eu tinha uma força, ele não se debateu. Já não havia mais suspiros, nem lágrimas, nem ódio, nem amor, enfim, nada que eu pudesse sentir. Fui esgotado até a última gota de sangue e tornei-me um verme. Em minha condição de verme, consegui, no último arrobo da vil consciência, pedir socorro a alguém que pudesse me ajudar. André Luiz conta no Nosso Lar a mesma coisa, só que André Luiz não foi tão fundo. Ele conta que depois que ele sofreu até cansá-la no umbral, ele lembrou que de pedir ajuda, ele cansou e pediu ajuda, e ele foi ajudado. Ele conta que foi ajudado pela avó dele, que deu um beliscão na orelha dele e puxou ele, tirou ele de lá. Tirou, mas ele ainda era o mesmo. Ele ainda tinha que aprender muita coisa, só tirou ele de onde ele estava. E o cara que ajudou ele só conseguiu tirar ele de onde ele estava. Eis que então, depois de muito clamar, surgiu alguém que tirou-me dali. Mesmo assim, arrastado. Recordo-me que estava atado a um cavalo enorme e negro. E o cavaleiro que eu montava semelhava-se a um guerreiro, não menos cruel do que eu fui. Depois de longa jornada, fui alojado sobre uma pedra. Ali me alimentaram e cuidaram de mim com um desvelo incompreensível. Quando ele contou essa parte aqui, eu cheguei a pensar que quem tirou ele de lá era algum líder de algum falante espiritual do mal. Comecei a pensar isso. Depois eu fui lendo e falei, será que ouviram meus apelos? Perguntava-me intimamente. Sim, claro, senão eu ainda estaria naquele inferno, respondia-me a mim mesmo. Cale-se e aproveite o alvitre que vosso pai vos concedeu, disse uma voz vinda não sei de onde. O que eu não compreendi é como ele tinha me ouvido, já que eu não disse palavra alguma, apenas pensei, mas ele ouviu, calei-me por completo. Por longos e longos anos fiquei naquela pedra, semelhante a um leito, até que meu corpo se desfez e pude levantar-me novamente. Quer dizer, ele perdeu o corpo físico, mas ele ainda tinha outro corpo. Ele perdeu esse outro, nesse dia. Depois de longos e longos anos, aí ele perdeu esse outro, é como se fosse uma metamorfose. Ele conseguiu sair, levantou de novo. Aí se apresentou o Salvador, um nobre cavaleiro armado até os dentes. Eu pensei, não, deve ser líder de alguma falante do mal. Carregava um enorme tridente cravejado de rubis flamejantes. Seu porte era enorme, ele usava uma cartola, mas eu não consegui ver seu rosto. Não tente me olhar, imbecil. O dia que te vires, verás a mim, porque aqui todos somos iguais, disse o homem em tom severo. Eu falei, não sou. Meu corpo tremia e eu não conseguia conter, minha voz não saía e eu não conseguia, e eu olhava abaixo, resignando-me perante suas ordens. Fui ordenado a conduzir-me e tenho-te como escravo. Deves te obedecer se não quiseres retornar àquele ando de louços onde estavas. Siga minhas instruções com atenção e eu lhe darei trabalho e comida. Desobedeça e terá o castigo merecido.
Posso saber o seu nome, nobre Senhor? Por enquanto não, no tempo certo eu revelarei. Agora cala-te e vamos ao nosso primeiro trabalho. Está bem, segui o homem, ele a cavalo e eu corri atrás dele como serviçal. Vagamos por lugares sujos e executamos várias tarefas juntos. Aprendi a manusear as armas que me foram dadas depois de muito tempo. Aos poucos, meu amor pela criação foi renascendo. As várias lições que me foram passadas me faziam perceber a importância daqueles trabalhos no astral inferior. Gradativamente fui galgando os degraus daquele mistério com fidelidade e carinho. Ele era uma pessoa fiel, já era agora encarnado. Recuperou a fidelidade. E começou a trabalhar de baixo, no duro, no trabalho pior que tinha, como escravo.